Salve, guerreiro! Nessa aula aqui a gente vai falar sobre ritos de iniciação, como é que esse processo era feito antigamente, como é que a gente remonta isso aqui dentro do C4. Na aula anterior eu falei para você que todos os potenciais estão dentro, tem lá a sementinha de pêssego, que tem todos os potenciais dentro dela. Da mesma forma, o menino tem dentro de si todos os potenciais para ser homem. Eu tenho uma filha que na época da gravação desse vídeo aqui está com 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, eu sempre erro. Mas ela tem dentro dela todos os potenciais para gestar uma vida. Ela ainda não tem isso desperto, mas vai chegar um momento na vida em que o corpo dela vai fazer e esse processo vai começar. Você tinha dentro de você todos os potenciais de crescer, de amadurecer psicologicamente, de criar barba e tudo mais que aconteceu ao longo da sua jornada. Porém, existe uma pegadinha aqui quando a gente fala de desenvolvimento psicológico e existe uma diferença a ser entendida entre homens e mulheres. A gente tem fases na vida, então primeiro você é um feto, depois um bebê, criança, adolescente e assim sucessivamente até o final da tua vida. O feto, ele não precisa comer, não precisa respirar, não sente extremo calor nem frio, não vai usar roupa, visão e audição são tanto quanto limitados. Quando ele nasce, cara, isso tudo muda. Ele vai ter que comer, vai ter que beber, vai sentir calor, frio, luz, barulho. É um mundo novo de informações e estímulos que ele não estava acostumado. A pancada psicológica que vem junto com esse movimento é inegável. Ou seja, ele amadurece. Ou ele muda ou ele morre. Não dá para o feto nascer e dizer, não, estava bom sem respirar, vou continuar nessa vibe. Não funciona assim. E assim sucessivamente em todas as outras fases da vida. Porém, quando a gente chega na adolescência, daí em diante, é uma questão de adaptação social. Antes disso, a questão é de sobrevivência, depois disso é de adaptação social. Ou você muda, ou você não funciona como um ser correspondente à tua idade biológica. É nesse marco aqui que as mulheres continuam tendo ritos biológicos. Menstruação, menopausa, maternidade. Nós não temos um processo parecido com o da menstruação, por exemplo, em que o corpo se prepara e se desprepara para produzir um organismo todo santo mês. O homem não tem isso, não tem nada parecido com isso. É por isso que você conhece muito mais homens com comportamentos imaturos do que mulheres. Porque mesmo que nós não temos a ritualística iniciática a nível de sociedade, a mulher segue tendo esse empurrãozinho a mais. Para elas também falta coisa. Para elas esse processo ainda está incompleto. Mas o lance biológico facilita um pouco essa jornada para o lado delas. No nosso caso, a gente não tem. Aí tá, vamos achar o meu caminho para ser homem. O que eu faço? Vou copiar o que o pai fez. Só que o pai copiou o que o pai dele fez. Que copiou o que o pai dele fez e ninguém sabia o que estava fazendo. Era aqui que os povos antigos entravam com os ritos de iniciação. Porque eles sabiam que os homens precisavam de uma pancada mais na cabeça para acordar, precisavam de um processo de rompimento com o colo da mãe. Eu vou contar uma história muito rápida para que vocês entendam isso. Um exemplo de rito de iniciação que uma tribo fazia era: um certo dia todos os homens saíam para uma caçada, deixavam as crianças e as mulheres. E aí eles iam lá, se caracterizavam como uma tribo inimiga, máscaras e pinturas, e voltavam atacando a tribo e roubavam as crianças, roubavam os meninos do colo da mãe. As mães, sabendo do que se tratava, entravam no teatro, né? Ah, meu Deus, meu filho. Levando os meninos para o meio do mato, eles se revelavam e lá ensinavam a caçar, a pescar e tudo mais. Para que era isso? Para mostrar para esse menino que ele não está mais no colo da mãe, para que haja este rompimento e ele entenda: agora você entrou no mundo dos homens. É por isso que esse movimento aqui dentro do C4 é um movimento só de homens. Aí o que acontecia? Quando eles iam lá para o meio do mato, eles ouviam histórias. Há muito tempo, aqui atrás, aqui na nossa tribo, o guerreiro não sei das quantas enfrentou o dragão não sei o quê e não conseguiu vencer, mas com a espada não sei das quantas que ele achou dentro do lago não sei o quê, ele foi capaz de ter essa vitória. Essa história, esse mito, conta um processo psicológico. Está narrando para esse menino como faz para ele enfrentar os seus demônios internos. E as crianças entendiam isso a nível intuitivo. É o que acontece quando você assiste um filme, lê um livro e aquela história conecta com você de alguma forma. Quando a gente entrar no próximo módulo, falar de arquétipos, você vai entender exatamente do que eu estou falando aqui. E ao ouvir essa história, os meninos processavam: olha, então tá, existe então uma vitória que se tem do grande lago. O lago é uma metáfora para o inconsciente.
Lá estão os recursos que eu preciso. E depois disso, o menino então era desafiado a vivenciar essa história. Vai caçar o teu urso, vai caçar o teu javali. Vai lá ter a tua vitória. Nesse processo, o menino enfrentava os seus próprios medos. Ele enfrentava o medo do javali, que era então o dragão. Esse é o entendimento. Nessa história, você é o dragão, o lago, a espada e o herói. E era isso que o menino tinha a oportunidade de vivenciar. E ao retornar para a sua tribo, ele era celebrado pelos outros guerreiros. Ele era reconhecido como homem pelos outros guerreiros. Então, o que isso nos diz? Homens aprendem a ser homens com outros homens. É por isso que o C4 é um movimento de homens em grupo. Também nos diz que menino compete. Ele está na fase de competir, de provar que ele consegue. Homem coopera. Porque qualquer um daqueles caçadores podia ter caçado um javali muito maior que o do menino e mostrar, aqui ó, você não vale nada. Mas ele não está ali para isso. Ele está ali para validar o processo do outro, porque ele já se sente validado. Ele já percebe todos os potenciais que despertaram nele, ele já passou por esse processo de caçada, ele já foi validado por outros homens. E para além disso, fica para esse menino o reforço de que, quando eu for homem, meu papel vai ser validar a jornada de outros homens. É aqui que a gente tem a máxima. Menino compete, homem coopera. Então tá vendo como eu já fiz algumas correlações entre os processos iniciáticos de que a gente faz no C4? Isso se aprofunda quando a gente entrar mais para frente em arquétipos, nesse conteúdo. Eu falei na aula passada para vocês sobre potenciais. Tudo que é potencial, tudo que está em potência, que pode vir à tona, está nesse conteúdo arquetípico. Nesses ritos de iniciação, eram assim que os meninos despertavam. Aqui dentro do movimento você não vai sair caçar um javali. A gente tem um outro método para fazer isso acontecer, que eu vou te explicar mais para frente. Fechou, guerreiro? Próxima aula agora a gente tem mais algumas coisas importantes para conversar. Até daqui a pouco.